sejam bem-vindos a mais um episódio do Private Talks. Meu nome é Ana Carolina Shibata, eu sou Head de Novos Negócios no Itaú Private Bank. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Gui Perlmutter, fundador da Grids Capital, que é uma gestora de Venture Capital especializada em Deep Tech. O Gui também é embaixador da Endeavor, autor do livro Futuro Presente, que ganhou o prêmio Jabuti em Ciências, e colunista do Estadão. Gui, é um prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo ao Private Talks. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Gui, eu queria começar nosso bate-papo falando um pouquinho sobre essa trajetória pessoal e profissional. Você é formado em engenharia de computação, mestre em engenharia elétrica, com foco em inteligência artificial. Conta pra gente como é que tudo isso começou e de onde veio essa paixão por tecnologia. Então, eu acho que todo mundo que gosta de tecnologia descobre cedo que gosta de tecnologia. Comigo não foi diferente. Eu, desde muito pequeno, eu me interessava muito por máquinas. Era o início do computador nas casas das pessoas. Então, isso era uma coisa que eu acreditava que poderia ser extremamente interessante para o futuro. E eu decidi cedo que era o que eu queria estudar, né? Então, eu fiz a minha graduação em engenharia de computação. Depois eu quis fazer o meu mestrado. Na época eu já tinha tido contato com inteligência artificial na universidade e achava que era um campo que em pouco tempo ia se tornar bastante relevante. Portanto, eu resolvi fazer esse mestrado. Eu ganhei uma bolsa de doutorado, porque eu também ganhei o prêmio Jovem Cientista, mas eu acabei optando por trabalhar, começar uma carreira, enquanto a inteligência artificial, que eu acreditava que ia se tornar tão importante, realmente não acontecia, né? E foi essa a história do meu ciclo acadêmico. Legal. Gui, você se tornou uma referência em investir em tendências que vão mudar significativamente o estilo de vida das pessoas, né? No seu livro Futuro Presente, você inclusive fala das principais tecnologias que vão ter o maior impacto nas próximas décadas. Se você puder contar para a gente um pouquinho, assim, quais serão essas tecnologias e quais áreas devem ser mais impactadas por elas? O futuro, o exercício de prever o futuro é um exercício extremamente complexo, né? E poucas vezes bem sucedido. A gente sabe que o número de variáveis, o número de eventualidades que podem interferir com qualquer projeção é quase infinito. Mas existem tendências que são meio inevitáveis, né? Por exemplo, o mundo vem se urbanizando de uma forma cada vez maior. Então, essa é uma tendência que vai beneficiar tecnologias ligadas à mobilidade, ligadas à infraestrutura, ligadas a telecomunicações. As pessoas têm vivido mais tempo e com mais saúde. Então, a gente sabe que diagnósticos, terapias, desenvolvimento de novos medicamentos, dispositivos médicos, inevitavelmente vão ser áreas importantes de investimento. E as pessoas estão tentando melhorar e incrementar a qualidade e a segurança das suas respectivas profissões. Então, todos os esforços na direção de uma manufatura mais consciente, de materiais mais resistentes, de automação em tarefas mais complexas, também nos parecem inevitáveis. Então, essas são algumas das áreas que a gente entende que, independente da forma como o mundo vai avançar, da forma como esses conflitos geopolíticos inevitáveis que a gente vem presenciando vão se desenrolar, essas são áreas de investimento e são áreas de crescimento que vão acabar acontecendo. E falando um pouquinho sobre inteligência artificial, né, que tem sido um tema super recorrente nas estratégias das diferentes companhias globais, e um momento que a gente está vivendo, acho que, de ebulição em relação ao tópico, né? Qual que é a sua opinião, enfim, sobre os impactos que a AI vai ter sobre o futuro dos negócios e para a sociedade em geral? A inteligência artificial é uma das poucas áreas do conhecimento que tem uma data de nascimento, né? Ela nasceu em 1956, numa reunião de professores, cientistas, matemáticos e acadêmicos nos Estados Unidos, que começaram um novo campo de pesquisa que sofreu diversos contratempos, né, como todas as novas tecnologias. O impacto da inteligência artificial ele está sendo tão significativo, só para você ter uma ideia, a primeira ferramenta de linguagem natural, ou seja, a primeira ferramenta com a qual a gente consegue conversar
que foi lançado em 2022, que foi o ChatGPT, atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses, né? O Netflix levou 10 anos para atingir o mesmo número de usuários. O Instagram levou 2 anos e meio para isso. Então, a gente está falando de uma tecnologia de altíssimo impacto na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Isso só foi possível porque você conseguiu superar uma barreira de comunicação, onde você agora consegue conversar usando a sua linguagem, usando o seu vocabulário com uma máquina. Os impactos que isso vão ter, eles são medidos de uma forma parecida com os impactos que, por exemplo, a energia elétrica teve ou que a máquina a vapor teve antes disso. São tecnologias que a gente chama de propósito geral. Não é uma tecnologia que tem uma função específica, mas é uma tecnologia que pode ser usada para uma série de coisas. Então, o impacto na manufatura, o impacto na logística, na indústria de alimentos, no setor financeiro, o impacto no setor de consumo, nas utilities, não interessa a área de atuação que você esteja, essa vai ser, assim como foi a eletricidade, assim como foi o computador, assim como é o composto, toda a combinação de tecnologias que tem múltiplos propósitos, é esse impacto que a gente pode esperar para a inteligência artificial. E é possível enxergar esse impacto já nas deep techs, né? Enfim, até se você puder dividir aqui com a gente um pouquinho o conceito de deep tech para o público que está nos assistindo, e se você já está vendo avanços da inteligência artificial nesse campo também. Certamente, né? Deep tech, né, o tecnologia profunda, basicamente são aquelas tecnologias onde você tem uma base científica, uma base acadêmica muito forte para poder desenvolvê-las. Então, a diferença no mercado de investimentos em venture capital é as empresas de soft technology que estão usando tecnologias que já existem, que já estão no mercado, só que de uma forma talvez um pouco diferente, combinando alguns elementos entre si para gerar um novo produto, um novo serviço. Enquanto as deep techs não, você está criando uma nova tecnologia, você está criando um novo algoritmo, um novo equipamento, uma nova solução. Então, nesse sentido, a gente está falando de um grupo de tecnologias que inclui robótica, biotecnologia, novos materiais, computação quântica, inteligência artificial, que exigem que os seus inventores e inventoras tenham uma base acadêmica muito forte, normalmente em engenharia, química, física, biologia e matemática. E esses blocos de construção de novas empresas e novos negócios incluem, sim, a inteligência artificial. E é interessante a gente notar que a gente vive agora uma convergência de 4 fatores bastante importantes que habilitam, que facilitam a transmissão de uma tecnologia que está eventualmente no meio acadêmico para o nosso dia a dia. Quais são esses 4 fatores? O barateamento do custo dos processadores. A gente consegue hoje processar mais informações num custo mais baixo. A queda vertiginosa no preço das memórias do computador. A capacidade que você tem hoje de usar sensores para transformar o mundo à nossa volta em informação digital. Você agora pode pegar a respiração, o batimento cardíaco, a vibração de um motor, o comportamento de uma determinada planta e trazer isso para dentro de uma máquina para fazer as suas análises. E, obviamente, o uso dos smartphones, né, que permitem que a gente acesse isso tudo. Se você pega esse conjunto todo de fatores de infraestrutura que estão barateados e estão mais poderosos, e você pega esse conjunto enorme de tecnologias que estão agora acessíveis ao investidor, acessíveis ao empreendedor, você tem a explicação de por que tantas áreas agora transbordaram da academia ou do universo dos governos e das universidades para o nosso dia a dia de investidores e de investidoras. E como é que você avalia justamente o momento da maturidade desse ecossistema de Deep Tech e quais as oportunidades que hoje você vê nesse setor? Esse é um setor bastante atípico porque ele é extremamente integrado com a academia.
ele é um setor que precisa, basicamente, de investimento em pesquisa, investimento em ciência, investimento em teses que podem não dar certo, porque você está lidando com ciência de ponta. Nesse setor, você tem alguns países que dominam, obviamente, essa dinâmica, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde você tem uma conversa, uma interação muito próxima entre academia, entre o governo, entre o ecossistema de empreendimento, de empreendedorismo e as grandes empresas. E, nesse sentido, o mercado de investimentos privados, ele já meio que estabeleceu que existe, sim, um subnicho de Deep Tech, que vale mais ou menos 1/4 do mercado de Venture Capital global, e que esse é um nicho que tem uma dinâmica interessante. Ele é um nicho onde a oferta de empreendedores e empreendedoras é bem mais limitada. Por quê? Porque você precisa de pessoas, em geral, com uma formação em doutorado, em pós-doutorado, em matérias bastante complexas. E é isso que faz com que a demanda por essas tecnologias seja tão importante, porque os grandes grupos, os incumbentes em todas as indústrias, eles estão entendendo que para alavancar os seus negócios, para avançar os seus negócios, eles precisam trazer essas tecnologias de ponta para o seu dia a dia. Imagino que isso explica um pouco do posicionamento do Brasil nesse ranking, né, dentro desse ecossistema, né? A minha pergunta é justamente como é que o Brasil poderia estar mais bem posicionado na formação desse capital humano que você mencionou e incentivos, né, para tecnologias mais profundas de uma maneira geral. Essa pergunta é muito boa, porque o Brasil ele vive um paradoxo também nessa área, né? Nós somos, num ranking de 194 nações, nós somos a 14ª nação que mais publica artigos científicos no mundo. Nós temos um setor de formação de terceiro grau, né, de universidades, graduação, pós-graduação, que está sem nada a dever de nenhum outro lugar do mundo. Só que a capacidade que a gente tem de transbordar essa excelência acadêmica para o setor produtivo, o setor comercial, o setor industrial, a capacidade que a gente tem de registrar patentes de uma forma eficiente e fazer com que essas patentes possam defender as ideias dos nossos pesquisadores ou pesquisadores. E, principalmente, a nossa cultura de poder transmitir essa ideia de que você pode e deve criar conhecimento, criar tecnologia dentro de ambientes de pesquisa e depois tentar colocá-los no universo comercial, no universo industrial, isso ainda é algo que no Brasil não acontece. E, obviamente, existem múltiplas causas. O Brasil investe uma quantia razoável de recursos em universidades e centros de pesquisa, mas de uma forma pouco eficiente. O Brasil não consegue transformar isso em riqueza, em prosperidade para a sociedade. Isso fica, em geral, circunscrito àquele ciclo acadêmico. E as formas que você tem para resolver isso são, como você viu nos países que são bem-sucedidos para Deep Technology, é você fazer isso de uma forma estruturada com uma política de Estado, não uma política de governo. Ou seja, não estamos falando aqui de um projeto de um determinado governo ou de um determinado mandato. Estamos falando de projetos que têm que ser políticas permanentes, que vão transpor as barreiras de mandatos de presidentes, senadores, deputados ou governadores. A gente está falando de ciclos de desenvolvimento tecnológico. De longo prazo mesmo, né? De longo prazo, que não são medidos por 4 anos, ou 6 anos, ou nem mesmo 8 anos. Então, enquanto a gente não tiver, de uma forma estrutural, essa política de Estado para ciência e tecnologia, independente do vai e vem do dia a dia político que nós estamos acostumados, a gente vai continuar, acho que, tendo muita dificuldade apesar dos talentos que o Brasil possui, de conseguir assumir uma posição de destaque globalmente. Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre mercado privado, né? Em 2016, você fundou a Grids Capital. Conta pra gente como é que foi esse processo de juntar um pouco dessas duas vertentes de conhecimento, né? Que é gestão de investimento e as tecnologias disruptivas. Quando eu
entrei no mercado financeiro, né, que foi uma carreira que eu tive por muitos e muitos anos, foram 20 anos de mercado, o que acabou aparecendo para mim de forma muito clara é que existia uma forma eficiente de combinar a minha formação acadêmica, técnica em tecnologia com toda a experiência que eu tinha adquirido em gestão de risco e em gestão de portfólios. E por um projeto que eu assumi lá no início da minha carreira de alocação de patrimônio e pela rede de contatos que eu tinha pela minha formação, eu tive muito cedo contato com o mundo de Deep Tech, que na época, né, no início dos anos 2000, nem tinha esse nome, né, chamava-se Emerging Tech, Frontier Tech, ou não tinha nome, mas eu tive a sorte de começar a estabelecer uma rede de contatos que foi prosperando e que foi crescendo. Quando surgiu a oportunidade, quando eu tive na minha carreira a oportunidade de ter um negócio que fizesse a união dessas duas verticais, gestão de risco e de patrimônio, com tecnologia e acesso a tecnologias complexas, aí eu não tive dúvida, eu achei que esse era um momento adequado e que isso seria não apenas algo rentável e lucrativo para os investidores, mas extremamente importante como conteúdo informacional, como um farol que iluminasse o que está vindo pela frente, que pode ajudar as decisões de investimento hoje. Porque eu acho que todo mundo percebe a velocidade e a dinâmica com a qual o mercado vem evoluindo e como as inovações elas vêm acontecendo. Em 1996, o Deep Blue ganhou do Kasparov, em 1997, na verdade, o Deep Blue ganhou uma partida de xadrez do Kasparov. Em 2016, o AlphaZero ganhou do Lee Sedol o Go. Em 2020, a gente já foi capaz de determinar o código das proteínas, inclusive foi o Prêmio Nobel de Química agora, em 2024. Em 2022, o ChatGPT explodiu para uso de todos nós. Então, a velocidade, a aceleração desse mundo baseado em tecnologia avançada só vai aumentar. Então, eu acho que esse produto e esse nicho é um nicho que, ao aliar o controle de risco com a oportunidade de investimento em tecnologia, poderia também trazer um conteúdo informacional importante e interessante para os investidores. Legal. E como é que você tem visto, enfim, desde a fundação da Grids, né? Como é que tem sido a estratégia de expansão e de demanda, enfim, dos próprios, né, da comunidade de investidores, não só sobre o tema de Deep Technology, mas também, enfim, o interesse sobre o fundo? É interessante, né? O que já, enfim, são 8 anos de Grids, né, e 28 anos só nesse segmento, mas é interessante que quando a gente começou a Grids em 2016, o termo Deep Technology era virtualmente desconhecido. Alguns investidores, algum capital mais sofisticado, mais propenso a querer olhar o mais à frente possível para poder trazer esses insights para os seus portfólios, para a sua dinâmica, eles acabaram se interessando e participando dessa jornada desde o início, desde o primeiro fundo. Quando o segundo fundo apareceu, a gente estava às vésperas da Covid. E quando a Covid veio, eu acho que o mundo tomou muito conhecimento da relevância da biotecnologia, do desenvolvimento de novos medicamentos, das cadeias logísticas locais usando automação, o que também causou um boost ou causou uma certa visibilidade sobre essa área. E agora, né, depois que a gente encerrou há 2 anos a captação do nosso terceiro fundo, em 2022, a gente viu que com a explosão da inteligência artificial, eu acho que o público, de uma forma geral, entendeu que a dinâmica de Deep Technology ela não ia para lugar nenhum. Ou seja, ela estava aqui para ficar, ela ia ser alguma coisa com a qual a gente ia ter que conviver e que quanto mais o investidor ou a investidora estivessem próximos dessas inovações que vão lá na frente fazer mudanças estruturais em indústrias muito conhecidas, melhor seria a capacidade desses investidores de organizar os seus portfólios.
Legal. E quais são os principais, na sua visão, diferenciais da Grids Capital em relação a outras gestoras de venture capital? E a gente está falando aqui de uma, né, você mencionou uma demanda crescente de interesse desses próprios investidores. Como é que você imagina que o acesso, não só a VC de uma maneira geral, enfim, mas quando a gente entra dentro da classe de VCs, enfim, a tecnologia mais profunda, como é que você vê a democratização deste produto de investimento numa comunidade de investidores mais ampla? Essa é uma ótima pergunta e é um desafio. Por quê? Porque pela própria natureza da alta tecnologia, da deep technology, você tem uma oferta que é muito restrita. Por quê? Porque o número de pessoas que podem empreender nessa área, ele é limitado. Você não tem uma formação acadêmica até o doutorado ou pós-doutorado em cima de um grupo muito amplo de pessoas. Então você já tem uma oferta relativamente limitada. Obviamente que para uma pessoa com formação em risco, isso é ótimo, né? Você tem uma assimetria de oferta e demanda, você tem uma oportunidade de fazer um retorno de alta qualidade para o seu investidor. Então, a forma como eu enxergo é que nesse segmento de venture, que já é por si só um segmento que tem um tamanho razoável, a percentagem de empreendimentos e de startups em deep tech, ela vai ficar meio onde ela está em termos de percentagem. Isso é 25%, 28% do mercado global de venture capital. Não porque o interesse não cresça, mas porque você não tem mão de obra para criar novas startups e fazer esse percentual aumentar. Agora, isso posto, você vê que já começam a aparecer fenômenos interessantes. Essa turma, e eu vou usar inteligência artificial como exemplo, essa turma que desenvolve a infraestrutura de inteligência artificial, ou seja, tudo que está rodando embaixo do capô, né, atrás das cortinas, onde você não tem acesso, essa turma disponibiliza isso de uma forma muito simples. Para quê? Para que os empreendedores e empreendedoras de soft technology possam fazer startups de inteligência artificial usando esses recursos, sem necessariamente terem a mesma formação, terem o mesmo diferencial técnico. É claro que o perfil de risco, o perfil de resultado que eles podem obter é completamente diferente. E nós, por exemplo, na Grids, a gente não mexe nisso. Mas é uma forma de, para usar o seu termo, democratizar essas tecnologias. Você cria os blocos básicos e você disponibiliza para o mercado. Por exemplo, o sequenciamento do genoma humano. Isso foi um projeto de bilhões de dólares, que hoje custa menos de $500 e que está democratizado. Nós podemos acessar essa tecnologia sem termos necessariamente tido que trabalhar nela. Então, isso é uma coisa que eu acho que Deep Tech vai ajudar, não talvez para o investidor aqui no início da cadeia, mas certamente um pouco mais adiante e depois para o público em geral. E que conselhos você daria, enfim, para os investidores que querem entrar no setor de Deep Tech e também para quem quer empreender nessa área? Bom, vamos falar primeiro para os empreendedores de Deep Tech, né? Eu acho que, ao contrário de vários negócios de Soft Tech, que, quando são desenvolvidos no Brasil, podem aproveitar as idiosincrasias do nosso ecossistema para poder prosperar e para poder, inclusive, proteger e defender os seus negócios, quando alguém está empreendendo em Deep Tech, essa pessoa já está imediatamente empreendendo com competição global. Por quê? Porque a física, a química, a biologia e a matemática não querem saber da jurisdição, da lei, do imposto, da restrição trabalhista. Isso são regras que estão absolutamente niveladas no mundo todo. Então, se você quer empreender nessa área, você tem que estar olhando para um nicho onde você saiba que você está competindo na largada com o mundo todo. Segunda coisa, você não deveria se apaixonar por uma solução, que é muito comum o cientista achar uma solução para um problema e se apaixonar pela elegância da solução. O que você quer é se apaixonar por um problema relevante e aí sim conseguir resolvê-lo de uma forma que possa ser comercialmente atrativa. E terceiro, é você tentar
fazer a pesquisa não apenas científica que levou você a desenvolver a sua Deep Tech, mas também a pesquisa de mercado, para você saber que é essa concorrência, né? Qual é a viabilidade econômica, qual é o interesse que isso tem. Então esse é o conselho, ou são os conselhos iniciais para o empreendedor. Para o investidor que quer fazer venture capital de uma forma geral e particularmente Deep Tech, eu acho que é exatamente a mesma recomendação que imagino que ele já tenha ouvido. Isso são investimentos de longo prazo, são investimentos que têm um perfil de liquidez diferente, certamente são investimentos que podem ter um resultado muito mais expressivo financeiro e que, inevitavelmente, vão trazer um conhecimento técnico-científico que pode ajudar em outras áreas do portfólio, mas que, acima de tudo, devem ser estudados e analisados à luz da função que eles vão ter no seu portfólio. Ou seja, eles vão me trazer a diversificação que eu quero do dia a dia do mercado, eles vão me trazer informação que vai ser útil para eu poder tomar decisões sobre o meu portfólio de equities ou de renda fixa ou de commodities. Eles vão poder me trazer insights que podem ajudar o meu negócio operacional no meu dia a dia. Se todas as respostas ou algumas delas apontarem para a direção certa, aí eu acho que essa jornada de investimento vai ser bastante interessante. É um investimento que ele alimenta outras frentes, né? Certamente, ele é um investimento que ajuda vários outros. E o que é horizonte de tempo? Você mencionou que, obviamente, a gente tem que ter uma visão de longo prazo aqui. Assim, a gente está falando de um prazo de quanto tempo, em média? As pessoas têm eu acho que uma visão um pouco equivocada de que dentro de Venture Capital, Deep Tech demora mais do que Soft Tech. Isso não é muito verdade. Por quê? Porque quando um projeto de Deep Tech ele já começa depois que ele saiu de 3 ou 4 anos de pesquisa acadêmica, onde você já registrou uma patente, onde você já fez vários testes em laboratório, onde, idealmente, você já teve financiamento com bolsas e recursos não dilutivos, de forma que o prazo, uma vez que o empreendedor ou a empreendedora decidam ir ao mercado, levantar capital e tentar avançar com o seu negócio, é muito parecido com o prazo de qualquer startup de soft technology, que é, em geral, alguma coisa entre 7 e 12 anos. Esse é o ciclo típico de uma empresa de Deep Tech entre a primeira captação dilutiva, ou seja, a primeira rodada onde eles tomam dinheiro no mercado, até ou uma aquisição ou um IPO. Legal. Gui, você, enfim, está muito envolvido em tecnologias que tendem a impactar bastante o futuro, né? Olhando para frente, o que são os próximos passos do Gui? Eu acho que a nossa obrigação, né, como guardiões de capital de investidores que nos confiam um pedaço da sua poupança de longo prazo, e como pessoas que estão servindo como interface com esse mundo que está em constante evolução, a gente estar extremamente conectado com todas essas tendências, onde quer que elas estejam acontecendo. Então, a gente está sempre tentando estar com o pulso das principais verticais de Deep Tech, que são várias. A gente trabalha com 15 verticais diferentes de Deep Tech, sabendo que elas têm as suas dinâmicas típicas e as suas dinâmicas idiosincráticas. A gente quer ter certeza de que a gente não está caindo na armadilha da seleção adversa para o nosso investidor, ou seja, que a gente não está indo atrás da empresa que parece mais atraente na superfície, mas sim atrás da empresa que vai, de fato, trazer o melhor resultado possível. E, finalmente, que a gente consiga equilibrar da melhor forma possível essa quantidade muito densa de informações, frequentemente técnicas e áridas, de um jeito que o nosso investidor final possa fazer uso disso. Quer dizer, ele possa olhar para isso e falar, não, eu entendo o que é o X dessa questão, eu entendo como isso pode me impactar. Eu não preciso entender todos os detalhes, todas as minúcias, mas eu consigo entender. Se a gente conseguir continuar a evoluir na direção de fazer isso, eu acho que a gente vai estar fazendo um trabalho adequado. Legal. Gui, adorei nosso bate-papo. Obrigada por dividir um pouco da sua trajetória pessoal e profissional conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Agradeço a vocês também que nos acompanharam até aqui. Até o próximo episódio do Private Talks.